A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma aula, né? Aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Coisa maravilhosa é estudar a palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor. E hoje nós continuamos estudando sobre os profetas. E hoje nós vamos falar sobre qual profeta, hein? Ó, Daniel. Olha, criançada, quantos a gente já aprendeu? Elias, Eliseu, Jonas, Isaías, Jeremias e agora sobre Daniel. Mais um profeta. Mais um. Então vamos lá, criança. Hoje o nosso tema é rejeitando os manjares do rei. Vocês já ouviram falar sobre Daniel? O profeta Daniel? Como que tudo que aconteceu com ele, vocês já ouviram falar, criançada? Que eles não se contaminaram com a comida do rei, rejeitaram? A gente vai aprender tudo hoje. Quem ainda não ouviu vai aprender hoje, tá? Então vamos lá. O nosso para memorizar está: Daniel resolveu que não iria comer e nem beber os manjares do rei. Tá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu que não iria comer a comida e beber os manjares do rei. Olha que bênção. E o nosso texto está em Daniel, capítulo 1, até o versículo 21. Do 1 ao versículo 21, tá? Leiam lá depois, tá bom? Peçam para a mamãe e o papai lerem para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre Daniel. Vocês lembram da lição passada que a gente aprendeu sobre Jeremias? Que Deus usou Jeremias para falar para o povo se converter dos seus maus caminhos, de tudo que eles estavam fazendo errado, porque Deus iria permitir que os inimigos de Jerusalém, de Judá, cercassem eles, que eles fossem levados cativeiros, que Jerusalém seria destruída. Vocês lembram disso, criança? Pois é, o povo se converteu? Não. O povo deixou de fazer suas coisas erradas? Não. E quando Deus promete, Deus cumpre. Então, o Senhor permitiu, no reinado do rei Jeoaquim, vocês lembram do rei Jeoaquim, que a tia falou na semana passada? Que o rei Jeoaquim era um rei muito, muito mau. Estava reinando lá em Judá, né? E ele ficou com tanta raiva de Jeremias, das profecias que Deus dava para Jeremias, que ele queimou um rolo de livro de profecias de Jeremias e mandou perseguir Jeremias, né? Jogassem Jeremias no calabouço, nas prisões, né? Jeremias sofreu muito, mas ele não deixava de falar a palavra do Senhor. E no reinado desse rei Jeoaquim, o rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, criançada, esse rei aqui, ó, lá da Babilônia, mandou o seu exército lá para Jerusalém, para Judá, para pegar o povo. E vocês lembram, criançada, o que acontecia quando o povo quando eles invadiam? Eles pegavam, matavam os mais velhos, levavam os mais jovens cativo e fazia deles o que, criançada? Escravos, fazia deles escravos. Imagina, criançada, o povo de Deus sendo perseguido dessa maneira. Não era para ser assim, né? Mas o povo não se arrependia dos seus erros, não se convertia ao Senhor, tá? Então, por isso, Deus permitiu que isso acontecesse. Então, o rei Nabucodonosor mandou o seu exército lá e sabe o que aconteceu? Mataram um monte de gente e falou assim, ó, pega os mais jovens, os mais sábios, os mais inteligentes, de família nobre e traz para mim, para ficar no meu palácio, porque eu quero que eles me sirvam no meu palácio. Ah, criançada, diz a Bíblia que eles pegaram e levaram. E entre eles, sabe quem estava? Daniel. Daniel e os seus 3 amigos. Estava lá Daniel, estava lá Ananias, estava lá Misael e estava lá Azarias. Todos eles foram levados cativos, todos eles, para o palácio do rei Nabucodonosor. E chegando lá, criançada,
eles tinham que ter os seus nomes mudados. Olha isso. Sabe por quê? O nome deles, todos nós temos um significado no nosso nome. E o povo de Israel, todos eles tinham um significado que adoravam a Deus. O significado do nome deles era em louvor a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como o Senhor. E Azarias significa o Senhor é meu ajudador. E aí chegou lá, gente, esse rei Nabucodonosor falou assim, pode mudar o nome deles todinho, porque aqui eles não vão adorar o Deus deles. Aqui eles vão adorar o meu Deus, o Deus que eu sirvo. E eles serviam a vários deuses, né? Tinham vários deuses lá. Que a gente sabe que era um Deus tudo morto, né, criançada? E aí ele mandou mudar o nome deles. Daniel começou a se chamar Beltesazar, que sabe o que significa? Bel protege o rei. Ananias passou a se chamar de Sadraque, que significa a ordem de Acu. Acu era um deus deles. Misael passou a se chamar Mesaque, que significa quem é como Acu. Acu é o deus deles. E Azarias passou a se chamar Abednego, que significa servo de Nego, ou também chamado de Nebo, que é o deus da vegetação. Era o deus deles da vegetação. Agora imagina, criançada. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes mudados. Eles foram levados cativos. E sabe quantos anos eles tinham? Mais ou menos, dizem os historiadores, que era entre 14 e 17 anos. Eles eram adolescentes ainda. Tiveram seus pais mortos, foram levados cativos como escravo, queriam que eles adorassem outros deuses, mudaram os nomes deles em adoração a outros deuses. Olha, criançada, que situação difícil. Mas sabe o que aconteceu com esses 4 jovens? Mesmo diante dessa situação difícil, eles não deixaram de ser fiel ao Deus deles. Mesmo estando preso, mesmo estando cativo. E tem outra coisa. O chefe da cozinha lá, o chefe dos eunucos, falou assim, vocês vão ter que comer do manjar do rei, porque o rei ordenou que eles comessem do manjar do rei. Que era vinho, era tudo do bom e do melhor. E eles não quiseram comer o manjar do rei. Sabe por quê, criança? Porque a comida que era feita para o rei, antes do rei comer, era oferecida ao Deus deles. Olha só, que situação. Comer uma comida que é oferecida a outros deuses. Então, e outra coisa, eles também comiam coisas que o povo de Israel não comia. Entendeu? Eles tinham uma alimentação regrada. Então, eles não queriam se contaminar, porque eles sabiam que eles comendo aquilo desagradaria ao nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí eles falaram, não, a gente não vai comer. Aí o chefe do eunuco ficou preocupado. Falou assim, como que vocês não vão comer? Vocês têm que comer, porque senão, quando o rei for ver vocês, vai dizer que vocês estão desnutridos, magros, feios, raquíticos, e aí vai sobrar pra mim. Aí Daniel falou assim pra ele, olha só, vamos fazer um teste. Durante 10 dias, a gente come só água, legumes e verdura, criançada. Tinha um monte de carne lá, um monte de coisa gostosa, mas eles falaram, a gente vai beber água e comer legumes e verdura. Aí o chefe do eunuco falou, tá bom, vamos fazer esse teste. Criançada, quando passou os 10 dias, sabe o que aconteceu? Eles estavam mais bonitos, mais robustos, mais fortes do que os outros que estavam comendo os manjares do rei. Aí o eunuco acreditou em Daniel. Falou assim, então tá bom. Então vocês podem continuar na sua dietinha aí, que o mais importante é vocês permanecerem robustos e fortes, né? E aí, criançada, sabe por que o rei fez isso? Porque passariam 3 anos, o rei iria chamar eles. Eles estavam lá aprendendo as coisas do palácio. Passaram-se os 3 anos, criançada, o rei chamou eles. Venham pra cá. Chamou todos eles, né? O eunuco, chamou todos que estavam se alimentando da dieta do rei lá, pra ver
porque o rei iria escolher entre eles os mais inteligentes para ter acesso direto ao rei, para ser conselheiro do rei, para trabalhar junto com o rei. Ah, criançada, vou te falar uma coisa. Deus honra a quem honra ele. Daniel e os seus 3 amigos não se contaminaram com as coisas do palácio. Diz a Bíblia que ainda Daniel, durante 3 vezes ao dia, dobrava os seus joelhos para falar com Deus. Mesmo estando em cativeiro, mesmo estando lá no palácio, poderia ter comido as coisas melhores, ele não se contaminou, não quis. Ele continuou servindo ao Deus deles. O que a gente aprende com isso, criançada? Que não importa aonde a gente vá, não importa, a gente tem que continuar sendo fiel ao Senhor aonde estiver. Quantas pessoas que depois que ficam poderosas, né? Até mesmo políticos, evangélicos, acabam se corrompendo quando estão lá em cima no poder. Daniel e os seus amigos estavam no palácio, perto do rei. Poderia comer das coisas melhores que tinha. Poderia falar, já tô aqui, já perdi meus pais, já perdi minha terra, já perdi tudo. Eu posso viver aqui do jeito aqui que eu vou viver melhor, no palácio do rei. Mas não, eles não pensaram assim. Eles se lembraram que existe um Deus todo-poderoso lá no céu, que olha e contempla todas as coisas. Porque a gente pode fazer as coisas escondidas dos homens, mas de Deus ninguém esconde nada. E Daniel e seus amigos ficaram fiéis ao Senhor ali naquele palácio, naquela situação, né? E a gente tem que ser assim também, né? Não importa aonde a gente vá, permaneçam fiel ao Senhor. Honrem ao Senhor em seus corações e com a sua vida, para que as pessoas ao olhar para vocês vejam a diferença. A gente está sempre falando isso daqui, porque Deus chamou o seu povo, chamou a sua igreja para fazer a diferença nesse mundo. Ah, por que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir para bailinho, ir para dança? Porque senão a gente vai ser iguais a eles. Iguais, e não pode, a gente tem que fazer a diferença. Porque Deus chamou o seu povo para ser um povo separado, um povo diferente. Porque obedecendo a Deus e se afastando do pecado, a presença de Deus inunda as nossas vidas. Nós seremos mais cheios da presença do Senhor, mais cheios do seu Espírito Santo, e aí Deus vai nos usar para fazer a diferença nesse mundo. Foi o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles fizeram a diferença naquele palácio quando eles resolveram permanecer fiel ao seu Deus. Quando o rei chamou, no final de 3 anos, que o rei chamou eles para a presença dele, e o rei começou a entrevistar um por um, porque não era só os 4, tinha mais. Mas sabe o que aconteceu, criançada? Deus honrou a Daniel e aos seus amigos. Eles estavam mais fortes, mais bonitos e mais inteligentes. Diz a Bíblia que em todo o palácio não achou homens tão inteligentes como eles, tão sábios como eles, porque Deus deu sabedoria para eles. E diz a Bíblia ainda que a Daniel, Deus deu visões, Deus deu sonhos. Criançada, as visões que Deus deu para Daniel estão no livro de Daniel. São revelações futuras que ainda vão se cumprir. Olha que coisa linda, criançada. Que ainda vão se cumprir, são as 70 semanas, os finais, se referindo até a Apocalipse, estão escritas nos livros de Daniel, criançada. Viu como é importante a gente ler a palavra do Senhor? Porque a gente aprende, a gente sabe de coisas futuras que ainda vão acontecer, porque Deus, ele é fiel, ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele falou e ele vai cumprir, criançada. Então a gente tem que comer a palavra do Senhor, a gente tem que ler a palavra do Senhor. E aí, criançada, Deus usou grandemente. O rei gostou tanto desses homens, tanto desses 4, que falou, esses 4 vão ficar aqui, juntinho de mim. Daniel ficou ali, do ladinho do rei. O rei se afeiçoou, achou graça em Daniel e dos seus amigos, porque Deus honrou a eles, porque eles foram fiéis a Deus no cativeiro, aonde eles estavam, eles permaneceram fiel, não se contaminaram. Então, a gente tem que permanecer. Nessa lição hoje, a gente aprende isso, criançada, que Deus nos honra se a gente honrar a Ele, né? Tem um versículo em Salmo 37, versículo 4, que eu amo muito esse versículo e fala muito comigo. Desde pequeno o Senhor fala comigo.
Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ou seja, agrade ao Senhor. Faça a vontade de Deus, criançada. Não se contamine quando vê a rodinha de amiguinhos, os amiguinhos falando em fazer coisas ruins, os amiguinhos falando em palavrão, falando gíria, né? Músicas, funks. E eles falam, você é careta, você não faz... Dá graças a Deus, crianças, e se afastem. Porque é melhor você ser separado dessas coisas e herdar o reino dos céus do que você se misturar com as coisas deste mundo, fazer as coisas erradas e ir para o inferno. Porque só tem dois caminhos, o céu e o inferno. Se a gente obedecer ao Senhor, ser fiel ao Senhor, o nosso galardão é no céu. Mas se a gente se contaminar com as coisas deste mundo, deixar que as coisas do mundo entrem na nossa vida, criançada, e deixar os caminhos do Senhor, o final é o inferno. Então, crianças, permaneçam firmes no Senhor, como Daniel e os seus amigos fizeram. Não importa onde vocês estejam. Tia, mas aqui na minha casa nem todo mundo é crente, nem todo mundo... Não importa, nem todo mundo ore. Ore você ao Senhor, porque através de você, Deus pode salvar o seu lar. Eu já vi testemunho de crianças que através de uma criança, a gente tem um amiguinho na igreja, né, o JP, que através dele, Deus salvou toda a família dele. Olha que coisa linda, glória a Deus pela vida dele. Então, fiquem firmes com o Senhor, criançada. Porque através de você, Deus pode fazer a diferença nesse mundo, através da sua vida. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje, tá bom? Na semana, não percam a próxima aula que a gente vai continuar falando sobre Daniel. A gente vai ver como Deus usou Daniel grandemente e os seus amigos também, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.